Fiquei um tempo me perguntando como é tão difícil jogar futebol, ou não. Aí eu estou me apresentando hoje dessa forma, parece até uma brincadeira, mas não é brincadeira. É porque eu estou procurando enxergar com outros olhos, especificamente outros óculos, o futebol do esporte desse final de semana. Já não é de hoje que o time vem jogando, aliás, não vem jogando, em que pese as arbitragens tendenciosas de campo e fora de campo, que prejudicaram o esporte por 3 partidas. E aí eu preferi começar o comentário sobre especificamente a situação do esporte hoje, colocando óculos escuros, para poder analisar, a me apresentar como aquilo que eu estou vendo dentro de campo. Ou seja, não estou vendo nada, ou quase nada, porque nada é muito forte, porque realmente eu consigo enxergar alguma coisa mesmo com óculos escuros. Agora eu vou retirar os óculos para poder falar diretamente qual o fundamento desse comentário que eu estou passando para vocês. Peço licença. Agora eu consigo enxergar bem mais. Filosofia é uma ciência, é considerada o amor da ciência, né? Do saber, filosofia. Domingo passado, dia 11, foi comemorado o Dia das Mães no Brasil todo. E o que aconteceu na Ilha do Retiro foi exatamente isso. O esporte foi uma mãe, no sentido pejorativo, muito à vontade, muito admitindo, né, que o Cruzeiro fizesse o que quisesse, o que bem entendesse dentro do campo de futebol, fruto apenas, então somente da incompetência do esporte. Praticamente do goleiro ponta esquerda, a gente não viu jogador assim que pudesse sobressair. Aliás, os que entraram depois foram os melhores jogadores. Então eu vou pedir licença. A bola, o cara que está ali, a bola, né, que faz parte do cenário aqui do nosso canal, por pormenores do futebol, dentro e fora de campo. E eu vou comentar assim, falar a seguinte opinião, dar uma opinião e começar essa conversa com vocês falando sobre a pobre da bola. As bolas antigas eram pesadas e eram bem tratadas pelos bons jogadores. As de hoje, as atuais, são leves, são belas e são maltratadas pelos maus jogadores. O que dizer, presidente do esporte, Yuri Romão, diretoria do esporte, técnico novo, mas não um novo técnico, porque a filosofia má, diga-se de passagem, não muda. Jogadores com qualidades inferiores em campo, jogadores melhores fora de campo. Aí vem os porquês. Jogadores ruins tecnicamente continuam jogando, jogadores melhores fora de campo não estão jogando, ou então entram no campo já quando não tem mais esperança, quando entra o desespero, não sei. E por que também não se utiliza, além desses jogadores melhores? Exemplo do jogo contra o Cruzeiro, nós perdemos com 4-0 só, dentro de casa. Ou seja, o esporte não consegue mais vencer no Retiro. O mando de campo onde o esporte sempre foi, aliás, só o esporte não, Santa Cruz, Náutico, os times do forma geral de Pernambuco, do Nordeste, de uma forma geral, sempre foram respeitados
pela forma forte, pela forma aguerrida de jogar dentro dos seus domínios. Eu estou falando especificamente do esporte hoje porque é uma coisa gritante. A gente vai falar depois, em outros momentos, de Santa Cruz do Náutico, Central, sobre as campanhas desses clubes, mas especificamente o esporte hoje. Então fica uma pergunta: jogadores maus jogam, jogadores bons ficam na reserva. Inclusive os pratas da casa, considerados jogadores de base. Foi vendido um para a Inglaterra, nosso lateral direito. Zé Lucas, que foi para a seleção de novos, pode ser vendido também a qualquer momento. Se fala de venda. E outros que ficam no banco de reserva. Alguns. E outros que não são relacionados, que começaram o Campeonato Pernambucano, as 3 primeiras partidas, com jogadores da base. Será que nenhum jogador da base, alguns foram emprestados inclusive, e outros ficaram aqui? Será que não tem um jogador da base, ou alguns jogadores da base, que joguem melhor do que Matheus Alexandre, número 33, que veio a peso de ouro do Cuiabá, Carlos Alberto, número 17, que veio a peso de ouro do Botafogo, pelo menos é o que chega ao nosso conhecimento, Sérgio Oliveira, 27, meio campo português, que assim como outro português, o Gonçalo Paciência, no centroavante, não produz absolutamente nada. O que dizer? Os jogadores que entraram em campo contra o Cruzeiro jogaram tão mal, que serviram de chacota, inclusive para comentaristas do Sudeste, especificamente, que eu me recuso a dizer o nome. Ficou dizendo que o Sport era medíocre, provavelmente não via reação nenhuma. E ele não está errado dizer não. O Sport apresentou uma partida contra o Cruzeiro medíocre, independentemente do que aconteceu nas partidas anteriores, principalmente, como volto a dizer, nas 3 primeiras, onde foi prejudicado visivelmente pelas arbitragens. Até agora ninguém fez nada e acredito que não vai fazer não. O dinheiro foi mal gasto. O Sport, quando o dinheiro é mal gasto, a gente diz que houve prejuízo. Quando é bem empregado, foi um investimento. O Sport, na minha opinião, com esses jogadores que eu citei e outros, o Sport teve prejuízo, está tendo prejuízo, não foi investimento. Então, o que deve ser feito? Mudou o treinador, mudou a concepção, é a mesma. O modismo de estar copiando, atrás de um monte de jogadores. Já foi, isso aí já aconteceu em outros presidentes recentes. Arnaldo, Martorelli, muitos jogadores, o Sport endividado e ninguém viu nada. Não teve resultado. Está correndo o risco de, mais uma vez, depois de lutar tanto, voltar para a Série A, primeira divisão, e que pese as malícias das arbitragens, né? Não por conta própria, por sua incompetência, voltar de novo para a Série B. E, inclusive, eu não queria falar da arbitragem agora, mas vou falar novamente, o árbitro Rafael Claus, que em 2022 fez aquele joguinho, né? Aquele pênalti meio esquisito para o Vasco da Gama que do retiro. Depois, muitos torcedores iam embora e o comando da Polícia Militar de Pernambuco deu garantia de jogo e ele simplesmente saiu pelo túnel do Vasco e foi embora. Todo jogo do Sport se bota rápido na FIFA. Para quê? Nem precisou. Ele precisou apitar, ele apitou normal. O Sport foi tão frágil que ele nem precisou intervir. É só isso. Então vamos fazer uma reflexão. Divulga esse vídeo. Nós passamos um tempo para nos organizarmos em relação a vídeos. Eu peço a vocês que compartilhem, dê ok, que é o like, né? Dê o gostei. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. A gente fica sem entender e sem imaginar alguma reação, pelo menos por enquanto. Não se utiliza jogadores melhores, se utiliza os mesmos que vão jogando mal. Jogadores que não têm a mínima condição de, até pelo que estão produzindo, até de serem chamados de jogadores de futebol. Será que esse camarada treina? Será que o treinador treina futebol? Noções básicas de futebol
tabela, cruzamento, falta, escanteio. Será que esses treinadores que vieram para o esporte e esse atual, será que ele treina isso? Fica a pergunta no ar. Obrigado pela companhia e até a próxima. Um abraço.